O conceito ESG, ambiental, social e governança, tem ganhado cada vez mais destaque, principalmente quando a gente olha para a situação das empresas. E para saber como isso deve ser implementado, qual é o caminho nesse momento, nós vamos conversar com Vitor Vitório, que é diretor jurídico da BeGreen, a empresa que é especializada em soluções de crédito de carbono e energia sustentável para grandes corporações. Vitor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Rafael, boa noite a toda a audiência que nos assiste aqui hoje. É um prazer estar aqui contigo e esperando aqui trazer algumas informações importantes para você e para todos que nos assistem. Sem dúvida. Vitor, para a gente conseguir ambientar nesse momento quem nos acompanha, eu abri a nossa entrevista falando sobre a sigla ESG, ela que vem de um pacto mundial importante, uma iniciativa também do Banco Mundial. Desde 2004 foi pensado como as empresas elas podem ser encaminhadas para esse conceito de sustentabilidade. Quando a gente olha para isso, para esse movimento que é muito mais intenso, eu queria ouvir de você qual é o caminho que deve ser percorrido para conseguir se enquadrar no que traz exatamente cada letra dessa sigla. Legal. É importante a gente estar tratando desse assunto porque está super em voga, sim, até em razão das notícias que agora você acabou de veicular. E essa preocupação é uma preocupação que tem que ultrapassar o limite de dentro de casa, das pessoas físicas. Então, o termo ESG passa a estar dentro de um ambiente corporativo, não só de grandes empresas, mas pequenas e médias empresas também começam a observar isso, e isso desperta um senso de consciência e um senso educacional. Então, dentro das corporações, começa a haver uma movimentação onde as pessoas começam a ter atitudes importantes para mitigar os impactos que, infelizmente, o meio ambiente já vem aí demonstrando toda essa fragilidade. Vitor, daqui a pouco a gente vai olhar para o mercado de crédito de carbono, mas antes disso, é uma missão grandiosa, é um processo que ele vai sendo construído aos poucos, quem está em casa precisa entender da dimensão que isso tem nesse momento. Quando nós olhamos para uma empresa que decide adotar essas medidas que são muito importantes, quando olhamos para as emissões, os caminhos que são delegados de acordo com as instituições internacionais, eu imagino que é uma musculatura que precisa funcionar numa ordem que é muito específica, porque a gente sempre debate aqui em alguns momentos aquela prática do greenwashing, onde a empresa ela fala que faz uma coisa para entrar dentro dessa sustentabilidade, mas que muitas vezes é mais noticioso do que de fato algo acontecendo. Eu queria ouvir de você como é feito esse trabalho com a empresa, que a partir desse momento, ok, sei o caminho que temos que seguir, mas é preciso ter algo muito bem traçado. As empresas começam a adotar com mais frequência esse processo de governança. E ainda existe uma mistificação de que a governança é só para grandes corporações. Na verdade, hoje já se tem uma consciência de que governança está dentro de uma forma de gestão. Portanto, essa questão do ambiental relacionada ao social, ela começa a ter ultrapassar o limite daquilo que é a imposição legal. Porque até pouco tempo, Rafael, o que acontecia era só por meio de uma imposição regulamentar é que se tinha uma movimentação. E por vezes acontece exatamente o que você disse, de condutas que nem sempre eram efetivas. Agora, com essa questão do ESG muito mais presente e práticas que atingem muito mais do que simplesmente o zero paper, que já é algo muito bem adotado, a gente começa realmente a ter uma mitigação efetiva de impacto. A gente acompanhou há praticamente um mês e meio no Senado a discussão para conseguir de alguma forma regularizar o mercado de crédito de carbono. Essa é uma discussão super importante quando nós olhamos para esse conceito e vimos nessa comissão, que era presidida inclusive pelo senador Cajuru, uma discussão intensa dizendo como isso pode ser manejado da melhor maneira. O ex-ministro Aldo Rebelo chegou a comentar que é preciso manejar com muito cuidado, principalmente essas áreas de preservação que assim são delimitadas e que podem ser uma camada muito importante para a criação desse crédito. Eu queria ouvir de você se hoje a nossa situação, principalmente comparando com a União Europeia e também a China, que vem desenvolvendo um papel super importante nisso, qual é o nosso mercado para esse quesito? Hoje o mercado brasileiro ainda vive permeando essa questão do regulamentado. E aí a questão interessante da BeGreen é justamente essa, né? Nós temos uma proposta desafiadora de trazer uma cultura de soluções muito mais efetivas para a sustentabilidade. Com a oportunidade que foi trazida pela questão do crédito de carbono, né, nós ousamos dizer que o crédito de carbono é o petróleo verde, né, porque é uma forma de nós conseguirmos aí diminuir esse impacto, porque o ser humano naturalmente ele tem essa natureza predatória, mas gerando algum tipo de recurso que é a cártula proveniente dessa questão do crédito de carbono. Então, o Brasil ainda não é
tão expressivo como Estados Unidos, como China, Índia, que vem aí despontando de uma forma muito mais veloz, mas caminhamos e pretendemos aí estar juntos aos grandes países nesse cenário. Tem hoje, por exemplo, o senhor acompanha alguma iniciativa que, por mais que nós não tenhamos essa regulação, um mercado que, por conta própria aqui no Brasil, alguém que tem uma reserva e que queira fazer parte desse processo, já consiga ativar esse tipo de produção e conseguir desenvolver isso aqui no país? Com certeza. Por meio da Big Green, nós fazemos esse processo, né? Então, muita gente até não entende ainda o que é, mas o crédito de carbono nada mais é do que uma forma de compensar a emissão de dióxido de carbono. Sim. Portanto, a gente tem condições de mitigar esse impacto que já foi gerado por meio quê? De grandes reservas que podem ser utilizadas para que aí, por meio dessas áreas, dessas fazendas e desses recursos, faça o sequestro do crédito de carbono, que vai gerar, então, a possibilidade de grandes poluidores utilizarem isso numa compensação ambiental. Quem está acompanhando a gente aqui, eu vou voltar 2 passinhos. A gente começou a falar do mercado de crédito de carbono sem olhar para ele nos detalhes. Às vezes o pessoal fala, caramba, que nome complexo, para a gente conseguir entender. Eu queria usar o conhecimento do senhor justamente para explicar como funciona esse processo, a emissão desse crédito e a utilização dele por empresas que não consigam atingir as suas metas. Um exemplo bem simples para todos pegarem aí, muita gente conhece, né, nas passagens aéreas, geralmente vem mencionado no boarding pass, na passagem aérea, esse voo emitiu X crédito, compensou X um número de crédito de carbono. Mas hoje não são só as empresas aéreas, as companhias aéreas. Hoje as empresas de pequeno, médio e grande porte podem se utilizar desse recurso, que nada mais é do que uma métrica utilizada, devidamente regulamentada, onde 1 tonelada de dióxido de carbono é compensado, equivalente a um crédito de carbono. Então, esse crédito, onde é que ele está? Ele está nas áreas, como você mencionou, que tem essa capacidade, que tem essa vocação natural e que serão devidamente inventariadas, serão devidamente analisadas por especialistas, que então gerarão esse recurso que é o crédito de carbono. Doutor, isso é muito importante. Só para a gente encerrar, muitas campanhas, eu vi que vocês acompanham e trabalham em uma de perto, que é justamente para trazer esse ato de salvar o planeta, e isso é muito importante. As empresas precisam tomar ciência disso, mas quanto mais a gente tem informação nesse momento, mais facilita também esse rito todo. Legal. Esse projeto nosso, Save the Earth, né, para salvar o planeta, é realmente audacioso, mas é para despertar a atenção de todos, e aqueles que tiverem aí a intenção de contribuir, conheçam um pouco mais. A gente tem lá no nosso Instagram da Big Green, @biggreen.global, e ali todas as pessoas podem contribuir. Na verdade, a gente contribui ao passo que nós temos a conscientização de que temos realmente que fazer algo, porque o meio ambiente já passou do momento para que nós possamos nos manifestar ao bem e ao prol da humanidade, né? É correr atrás do prejuízo que já foi causado. Com certeza. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, explicar para quem está em casa a importância desse tema e como as empresas precisam e agora conseguem contar com essa ajuda para ir para um caminho de sustentabilidade e também muito mais verde, digamos assim. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Eu é quem agradeço o convite, Rafael, a todos que nos assistiram, e fico à disposição aí para o que for necessário. Até mais. Forte abraço.